boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Mais a disciplina de desenho técnico, vamos continuar. E o assunto de hoje, vamos falar de representações gráficas de um projeto. Acompanhe. Eu vou começar mostrando para vocês as representações gráficas de um projeto. Primeiramente, a gente vai aprender um pouco sobre o que é uma planta baixa, uma planta de situação, planta de localização, o corte transversal e o longitudinal e também a planta de fachada. A planta baixa, não sei se vocês ainda entenderam, muitos de vocês já fizeram um desenho, é um desenho de uma construção, pode ser uma construção rural, ou então a construção de uma casa, por exemplo, que especifica o posicionamento e o tamanho de cada ambiente em uma área. Em geral, essa planta baixa é feita a partir de um corte imaginário à altura de 1,50 m do piso. Desenhar uma planta baixa, gente, é uma das primeiras lições práticas do nosso curso de agropecuária da disciplina de desenho técnico e também é um pesadelo de alguns alunos, mas a gente pode lidar com isso com os materiais, entender um pouco sobre a escala, que eu vou explicar mais na frente, a cotagem, outros detalhes. É desafiador no começo, mas a gente treinando, fazendo exercícios e com prática, é possível que a gente possa criar plantas baixas incríveis. Explicando de maneira mais simples para que vocês entendam, é como se tirássemos a cobertura de uma construção e observássemos os cômodos de cima. Então, para que vocês possam visualizar melhor, aqui é uma planta baixa de uma sala de ordenha, 4x4. Então, aqui, por exemplo, tem um escritório, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, tem a sala do leite. Então, é como se a gente estivesse vendo todos esses compartimentos, essas construções de cima, do céu, né? De cima. Tem o fosso, aí tem o curral de espera, aí tem todas as medidas, 1,5 m, 4,6 metros, daqui para cá, 6 metros, tem que ter todas essas especificações para que seja o desenho técnico. E também a escala deve ser dita, né, na legenda, como eu já falei, expliquei anteriormente. Continuando a falar sobre a planta baixa, existem dois tipos de corte da planta baixa, que é o corte transversal, como vocês podem ver nessa figura aqui, o corte longitudinal. O corte transversal é aquele que atravessa a planta baixa de um lado para o outro, como vocês podem ver aqui nessa figura, como se fosse um corte mesmo, de um lado para o outro. Para a gente entender um pouco mais, para facilitar o entendimento de vocês, vamos imaginar que vocês têm uma entrada principal da casa de vocês. Tem a entrada principal da casa, vocês vão entrando. Agora, vocês imaginem uma grande lâmina caindo bem no meio dela, da sua casa, partindo a casa em dois. Ao tirar a parte que ficou na frente, você terá a imagem dos fundos da sua casa. Entenderam? Então, esse é o corte transversal. Então, como se vocês estivessem fazendo um corte, aí separou essa parte da outra, e aí vocês enxergam o corte da casa desse jeito, transversal. Para a gente entender um pouco sobre o que é o corte longitudinal, imagine novamente a entrada da casa de vocês. Agora, em vez de uma lâmina gigante cair do céu, vocês estão com essa lâmina na mão e ela está em pé. Em pé. Ao cortar a sua casa no meio e dividir lá a visão interior das suas partes, é o corte longitudinal, como vocês podem ver nessa figura. Então, é como se fosse aqui de lado, né? É o corte longitudinal de uma planta baixa. E aí, vocês veem esse lado aqui, como se fosse mesmo esse corte vendo dentro da casa. O que é que tem dentro da casa? A planta de situação também é um termo muito utilizado no desenho técnico, e vocês também têm que entender que é um documento que traz a localização do terreno dentro de uma área, mostrando as dimensões e os arredores de onde o projeto será executado. Então, ela faz parte do anteprojeto, que é antes do projeto, né? E pode ser representada em forma 2D, que são em 2 dimensões mesmo, sem ser 3D. É correto afirmar sobre a planta de situação que ela oferece uma vista superior da edificação e nela contém todas as dimensões do terreno e seus arredores. Além disso, essa planta de situação ela também traz os lotes e as quadras das vizinhanças, as principais referências para sua localização e a distância de todos os elementos em relação ao lote. Em caso de projetos em áreas rurais, que é o que a gente está estudando,
A planta de situação também, ela deve trazer as vias de acesso, como estrada, para ver se tem riacho também, as pontes, matas, entre outras informações. Porque é bom para a gente saber aquele terreno ali se dá para produzir também e escoar a produção, para onde é que tem que vender. É correto afirmar sobre a planta de situação que sua vista é esquemática, ou seja, ela não representa em detalhes elementos como a vegetação do local e muro das edificações próximas. A planta de situação, ela representa a área de forma mais simples, tá, gente? Bem simples, usando apenas contornos e números que identificam os formatos do lote. Então, para que serve uma planta de situação? Vocês podem estar se perguntando. Essa planta, ela serve para situar a edificação, o que você vai construir, em relação aos seus arredores, para saber realmente onde é que está, onde vai ser o seu projeto, onde você vai construir. Esse documento, ela faz parte do grupo de projetos conhecidos como projetos da prefeitura, então tem que estar lá. E a planta de situação, ela é usada na fiscalização e acompanhamento da obra que você está fazendo, tá? E por esse motivo, para criar uma planta de situação, o profissional pode ser um engenheiro, um arquiteto, ele deve ter conhecimento sobre o plano diretor e a legislação da cidade. Então, para que vocês entendam melhor, então aqui é o terreno que vocês vão construir, por exemplo, e essa planta de situação, ela está numa escala de 1 para 1000, que depois eu vou explicar para vocês, mas é como se fosse 1 centímetro no papel equivale a 1000 centímetros no real, tá? Então, 1 centímetrozinho que ele escreveu aqui no papel, que ele desenhou, esse equivale a 1000 centímetros no real. E aí, gente, aqui na plano de situação ele mostra as ruas, por exemplo, aqui está a Rua Portugal, cruzando com a Rua Ceará, e o lote está bem aqui entre a Rua Portugal, a Rua Ceará, a Avenida 7 de Setembro e a Rua Belo Horizonte. Então, ele vai dizendo realmente onde está o terreno onde você vai construir. Aqui também, essa planta é de 1 para 100 a escala, 1 centímetro no papel equivale a 100 centímetros no real. E ele vai dizendo aqui, ó, em vermelho, onde está o terreno que vai construir. Perto da Avenida Joaquim, perto desses lotes aqui, 7, 6, e assim a gente vai entendendo um pouco sobre a planta de situação. Tem também o termo planta de locação. Aí eu pergunto para vocês, aqui é uma planta de locação. Qual a diferença entre uma planta de situação, que eu acabei de falar, e a planta de locação? É comum que surja essa dúvida quando a gente fala sobre o que é planta de situação. Afinal, as duas plantas têm quase o mesmo objetivo, que é situar a edificação onde a gente vai construir em relação ao terreno. E a planta de situação, que eu falei agora há pouco, traz informações sobre os arredores do lote, como o nome das ruas, a volumetria dos lotes vizinhos, né, o tamanho, entre outros detalhamentos da área onde o projeto será executado. Já a planta de locação ou localização traz uma visão apenas do lote onde será feita a construção. É apenas do lote. Ele não diz rua tal, tá, rua. Ele não fica especificando muito os arredores. Esse documento ele traz informações detalhadas, como caminhos, cercas, muros, vegetação, equipamentos, topografia, acessos e etc. Então, ele é mais específico do terreno, que tem realmente dentro do terreno, aqui, não dos arredores. Realmente, é como eu disse, ele é mais específico, a planta de locação é mais específica. Aqui é um terreno como se fosse 2 águas, né, que é o telhado, e aqui explicando onde é que ele está. A planta de fachada corresponde às representações das vistas externas da construção, externamente, em sua função é mais representativa. É como se você estivesse vendo a frente da casa. A planta baixa é como se estivesse vendo de cima. Já a planta de fachada é a frente realmente da casa. Aqui, como vocês podem ver, porta pivotante de madeira. Planta de fachada também pode ser de alguma edificação rural, tá? Aqui também tem a porta pivotante de madeira, ele está explicando, aqui é uma janela, aqui é a altura onde vai ficar a janela, o telhado, a telha cerâmica, especificação, a parede de alvenaria, pintura lisa, o revestimento em filete de pedra, e aí ele vai dizendo o que é cada coisa aqui, cada item,
na fachada, na planta de fachada. Tem alguns vocabulários muito utilizados em normas básicas de construção e desenho que vocês têm que aprender, têm que saber o que é, para não ficarem voando por aí sobre, se alguém perguntar alguma coisa de desenho técnico, vocês vão saber com toda certeza que vocês viram aqui no curso. Então, peitoril, alguém já ouviu falar o que é peitoril? Peitoril, gente, é bem simples, é a altura do chão até o início da janela. Então, se vocês têm na casa de vocês, é como se fosse, sei lá, tem uma pedra aqui, né? E aí tem a janela. Aí o peitoril é a altura em metros, né? Do chão até o comecinho aqui dessa pedra, tá? Então, esse aqui é o peitoril. Ainda falando sobre o peitoril, a gente não é obrigado a colocar aquela pedra embaixo, tá? É mais para proteção. Mas hoje em dia o pessoal está colocando contramarco e não está utilizando tanto essa pedra para proteção. Então, o peitoril é a medida do chão até a janela. Já o pé direito duplo, ou pé direito, que a gente chama, é a altura do chão até a laje. Então, se vocês conseguem visualizar aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo. Então, o pé direito aqui, ó, tem uma pessoa e o pé direito, 2,40 m, né? 2,40 m. Aí tem o pé direito normal, que é daqui do chão até a laje, e tem o pé direito duplo, que é como se fosse duas lajes, né? Então, ele vai até aqui e depois é o dobro, sobe mais ainda, como o nome diz, né? Pé direito duplo. Aqui, outro exemplo, pé direito do chão até a laje, como até o teto, né? E o pé direito duplo aqui, que é como se fosse a segunda laje. Quando o pessoal faz isso mais para melhor ventilação, aeração da casa e também muita a parte estética, né, que o pessoal gosta muito, que tem uma visão mais ampla. Aqui em cima tem uma visão mais ampla, tem o pé direito duplo. É muito utilizado ultimamente. Então, pé direito, a altura do chão até a laje. Já a cumeira tem aqui o telhado, né, a parede externa, a parede interna, tem as travessas, o oitão, os caibros, né? E a cumeira é o ponto mais alto da cobertura, ali do telhado, o ponto mais alto. Então, aqui do chão até esse ponto mais altozinho do telhado, que é a cumeira, tá? Ponto mais alto da cobertura. Aqui, como vocês podem ver, do chão até esse pontozinho, que é a cumeira. Aqui são os caibros, aqui é o encaixe para a parede, e só para vocês entenderem um pouco sobre esses termos utilizados no desenho técnico. Também na parte de construções rurais vocês vão ver muito isso. O corte é um termo também bem difundido no desenho técnico. O corte é a vista obtida após a retirada da parte anterior ao plano de secção, olhando de frente. Então, tá, por exemplo, aqui. Lembra lá que eu falei do corte longitudinal, corte transversal? O corte, de maneira geral, é esse plano aqui vertical, que é cortado, né? Aí corta a casa em dois. E aí você vê como se fosse essa casa desse jeito aqui, ó. Um corte. Não é visto de cima, e sim do cortezinho aqui. E a gente consegue saber o que é que tem dentro dessas construções por meio desse corte mais detalhado. O que é que tem nessa construção? Aqui é a legendazinha. E aqui é um projeto que tem todas as especificações do que tem nesse corte. Brises e marquises. Alguém já ouviu falar sobre isso? São elementos construtivos que impedem a entrada da radiação solar direta no interior da construção. Então, isso aqui é um brise ou marquise. Para entrar, o que é que o pessoal coloca aqui? Para não chover, né? Um abrigo, como se fosse um abrigo também, um pouco, né? Porque também, quando vem chuva com vento, já era. Mas aqui é para diminuir a entrada do sol no interior da construção e diminuir a temperatura da construção também, muito utilizado. E aqui também outros exemplos de brises e marquises, aqui também,
numa piscina, né, numa garagem, é bem utilizado, tá? Vigas e pilares são elementos estruturais responsáveis pela sustentação, vocês já devem ter visto muito, principalmente em prédios, né? Da construção através da distribuição das forças e transmissão até o alicerce da construção. Se não tiver essa viga, realmente essas vigas e pilares, a casa ela não tem uma sustentação boa e pode vir a cair, ter rachaduras, infiltrações, né? E essas vigas e pilares são elementos estruturais responsáveis mesmo pela sustentação da construção. Muito importante que se faça de forma adequada, tá? Finalizamos a nossa videoaula e na próxima semana a gente vai continuar com o assunto. Espero que tenham gostado. Bons estudos a todos. Qualquer coisa estou no Classroom e também nos grupos de WhatsApp. Tchau!